Olá, é hora de saber o que de mais importante aconteceu na Câmara de Vereadores de Blumenau nesta semana. A TVL apresenta a partir de agora mais uma edição do Resumo da Semana. Os destaques das sessões ordinárias, o trabalho das comissões permanentes, das comissões especiais, as atividades dos vereadores, além do dia a dia da Câmara e de Blumenau. O Resumo da Semana já está no ar. 9.033 pessoas se inscreveram para participar do concurso público da Câmara de Vereadores. O número de candidatos foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que é o responsável pela organização do concurso. São 65 vagas disponíveis, o maior número de inscritos foi para as 32 vagas de auxiliar legislativo, com 3.721 candidatos. Na relação candidato por vaga, o número mais expressivo foi para a área administrativa, com 2.794 inscritos para 4 vagas. As provas do concurso público da Câmara acontecem no dia 25 de agosto. Secretário de Gestão Governamental da Prefeitura recebe integrantes da Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto de revitalização do Centro Histórico de Blumenau. Esta foi a 4ª visita técnica realizada pela Comissão Especial, que discute a revitalização do Centro Histórico. No encontro, os parlamentares apresentaram o trabalho que está sendo desenvolvido pelo Legislativo e buscaram informações sobre o planejamento do governo para a área que contempla o início da história da cidade. Hoje o momento com o secretário de Gestão Governamental, o secretário Paulo Costa, foi de apresentar essa comissão para o secretário hoje de algumas reuniões que já aconteceu com várias entidades. Muito importante essa reunião de comissão, né? Junto com agora o secretário Paulo Costa, né? E sempre buscando informações para que a Câmara de Vereadores, junto com as secretarias, podemos tentar fazer o melhor e buscar o melhor para a nossa cidade, né? Na reunião, foi repassado ao secretário Paulo Costa a importância da participação não só da sociedade, mas principalmente do poder público para a revitalização do centro histórico. É dessa maneira que a Câmara de Vereadores enxerga a revitalização do centro histórico como uma grande necessidade de envolver os vários entes, o executivo, o legislativo e as demais entidades organizadas do nosso município, assim como também a Secretaria de Turismo, a Fundação Cultural, enfim. Estamos no momento de apresentação para os vários entes da nossa comissão e dessa maneira também ganhamos novas sugestões aqui com o secretário Paulo Costa. Durante o encontro, os parlamentares receberam informações e sugestões para a construção de uma proposta de revitalização do centro histórico. Novas reuniões ocorrerão ainda esta semana. Semana que vem, né, vai ter uma reunião da Secretaria de Planejamento com a comissão, com o secretário Alexandre Gevaer, em que ele vai levar informações hoje sobre a situação, né, desse patrimônio histórico de Blumenau naquela região, né, onde está situada a Câmara de Vereadores, a antiga Prefeitura e aqueles prédios, os demais prédios históricos, né? Então, a partir daí, dessa reunião com a Secretaria de Planejamento, a Prefeitura se coloca à disposição da Comissão da Câmara de Vereadores para identificar quais são as possibilidades de apoio, então, para definir o que seria, né, a estratégia, o direcionamento que essa comissão vai dar, visando a recuperação, a revitalização e a manutenção e a preservação daquele sítio histórico da cidade. Nós estamos tendo sugestões aí, tanto no valor histórico do centro cultural, do centro histórico do nosso município, como reconstruir a Casa de Doutor Blumenau, por exemplo, foi uma sugestão muito válida. A sugestão de de pedir reformulação do Museu da Cerveja, de um centro de atendimento ao turista naquela região, são sugestões novas que vêm acontecendo e que já vai enriquecendo o centro histórico. E daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra reunião que esta mesma comissão fez nesta semana com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Projeto de lei aprovado pela Câmara prevê a implantação de leitura braille nas faturas de serviços municipais. A proposta de autoria do vereador Robinho é totalmente aprovada pela ACEVALE, Associação dos Cegos do Vale do Itajaí. Só na entidade são cerca de 200 associados, mas em Blumenau existe muito mais gente com problemas de visão. Não há números oficiais, porque nem todos os deficientes procuram a ACEVALE. Já no Brasil, segundo o censo de 2010 do IBGE, o tipo mais comum de deficiência é justamente a visual, que atinge mais de 35 milhões de pessoas.
E por isso, em Blumenau, a presidente da Cevale garante que a implantação de leitura braille nas faturas de cobrança do município chega numa boa hora para incentivar a independência e a inclusão dos deficientes visuais. É um benefício que vai ajudar muito a pessoa portadora de deficiência visual, assim como tem casal. Então, não tem assim como que de dizer assim, eu vou esperar por uma outra pessoa vir pagar minha fatura, né? Vai ser muito bom e esse projeto, eu acho que para nós aqui, nós aprovaria ele de cheio, assim, sabe? A medida vale para as tarifas cobradas pela prefeitura ou concessionárias por meio de contas ou carnês que são enviados aos consumidores com deficiência visual e cadastrados na Cevale ou na Secretaria de Assistência Social do município. Seriam incluídos, portanto, contas como as de água, esgoto e IPTU, por exemplo. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores no início deste mês de julho e agora depende da sanção do prefeito para se tornar uma lei. Um passo importante porque dá a possibilidade da autonomia ao deficiente visual, da possibilidade de que ele possa sozinho ter acesso e conseguir visualizar através do braille as suas despesas relativas aos serviços públicos. Isso dá autonomia, independência e principalmente a inserção dessa pessoa, desse contribuinte na sua vida e na vida da sociedade. Atualmente, muitos produtos como remédios e alimentos já contam com embalagens com leitura braille. A presidente da Cevale afirma que esta é a única maneira que os cegos têm para ler. Quando não tem outra pessoa para auxiliar, ele sofre porque o medicamento em braille ele consegue. Aí ele mesmo tomar o medicamento e tudo, e quando ele vai na farmácia, vai no supermercado, o que já tem em braille ajuda bastante. Além de facilitar a vida dos deficientes visuais, o projeto de lei pretende fortalecer as atividades na própria Cevale. Já há uma proposta de bastidores para que a confecção do braille nas faturas seja feita pelos próprios associados. A coisa já começou a caminhar. Então é assim, nós estamos só esperando a repartir os nossos trabalhos aí. Pedimos ao prefeito que não vete esse projeto, que realmente dê apoio e oportunize essas pessoas terem a oportunidade de ter a sua independência, a sua autonomia e serem inseridos no contexto como todos os gerais contribuintes são. Os motoristas e cobradores de ônibus definiram nesta semana o rol de reivindicações da categoria na campanha salarial deste ano. A data base é em novembro, mas o documento com os pedidos já foi entregue e protocolado ao consórcio SIGA. Entre os pedidos, 11,9% de reajuste salarial e o vale alimentação passando de R$ 360 para R$ 410. A folga casada aos finais de semana, a diminuição da carga horária de trabalho e a antecipação da data base para setembro também fazem parte das reivindicações. Novidade agora aos usuários de táxi em Blumenau. Calcular o valor aproximado da corrida já pode ser feito antes de ser transportado. O serviço é grátis e pode ser acessado pelo computador, celulares ou tablets. Quanto custa ir de táxi da Câmara de Vereadores até a Prefeitura de Blumenau? Não tenho ideia. Daqui da Câmara até a Prefeitura? R$ 15. 15 reais. Mais ou menos. Nem ideia. Acho que uns 12 a 14 reais. 10 a 12 reais. 10 reais? Os taxistas chegam até a chutar um valor, mas advertem que o cálculo correto vai depender da rota, do tempo e até mesmo do horário. Mais ou menos uns R$ 8. Depende do trânsito, né? Se tiver muito movimento e tiver sinaleira, daí aumenta mais, seria mais caro um pouco. Algumas corridas a gente tem noção, né? Por a gente acabar fazendo todos os dias a mesma corrida, então a gente tem noção, às vezes não precisa nem do taxímetro, né? Mas a questão assim da corrida é muito relativo, questão do tempo e distância. Tem corridas que você vai fazer, o caminho de ida ele é mais longo do que o retorno. Então se você fizer uma corrida hoje da Prefeitura à Câmara de Vereadores, que é na Rua das Palmeiras, digamos, ela vai dar em torno de R$ 14. Se você vir da Câmara de Vereadores à Prefeitura, ela vai dar menos. Por quê? Porque quando eu saio do meu ponto da Prefeitura, eu tenho que fazer todo o contorno da praça, pegar a Rua 7 e o contorno do hospital. E quando eu volto de lá para cá, a volta para cá é bem mais perto, porque é em linha reta. Mas essa dúvida já pode ser resolvida com o celular ou o computador.
Isso porque foi lançado um portal na internet que calcula, com base na tarifa, a distância a ser percorrida pelo táxi. Disponível na internet no endereço eletrônico www.tarifadetaxi.com/Blumenau, o tarifa de táxis é fácil de ser usado. Basta digitar a origem e o destino que o sistema mostra o valor aproximado da viagem. O preço estimado pelo simulado para andar de táxi da Câmara de Vereadores até a Prefeitura na bandeira 1 é de R$ 8,30. Já na bandeira 2 é de R$ 9,13. A equipe da TV Legislativa foi conferir na prática se os valores batem com o simulado. Saímos da Rua das Palmeiras, onde está localizado a Câmara Municipal, e percorremos o trajeto da Beira-Rio, em direção à Praça Vitor Conder, onde está instalado o prédio da Prefeitura. Bom, então chegamos, estamos em frente à Prefeitura. O valor que o taxímetro nos mostra é R$ 10,10. Se fosse bandeira 2, seu Jusceli, mais ou menos quanto seria esse valor? Seria uns R$ 11. O cálculo não inclui o tempo parado do táxi. No simulado, a bandeirada é de R$ 4,00, bandeira 1, R$ 2,30 e bandeira 2, R$ 2,76. Muitos blumenauenses aprovaram a iniciativa. É bom, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não sei nem o preço de quanto custa uma corrida de táxi, quanto que é taxa ali, sei lá eu como é que é cobrado isso ali, né? Então é bom a gente saber. Assim como a gente sabe de horário de ônibus e muito mais, né? Tem o auxiliarista, tudo ajuda a gente, e a tarifa do táxi é importante. Ajuda, né? Mas tem motoristas de táxi que abusam, tá? E a pessoa que não conhece direito a cidade, ele desvia e paga mais caro. Eles têm que ter um pouco de consideração. Sei que ganha pouco, mas tem que ter. Eu acho uma ótima iniciativa. Sobre esse assunto, né, atualmente Blumenau conta com 181 táxis. A bandeira 1 é cobrada no valor de R$ 2,60. Já a bandeira 2, R$ 3,10 o quilômetro rodado. A bandeira 2, lembrando que é cobrada domingos, feriados e depois das 8 da noite. A bandeirada inicial é de R$ 4,50. Parlamentar reivindica investimentos do poder público em centro de educação infantil do bairro da Glória. A pedido da comunidade, o vereador Ivan Nates esteve pela segunda vez fiscalizando o CI Oswaldo Deschamps. Apesar de ter sido feita uma reforma no telhado do educandário, as goteiras continuam em grande quantidade. As atividades com as crianças em dias de chuva fica prejudicada. É uma correria bem grande. As meninas que trabalham na limpeza buscam pano, buscam balde. Tem uma sala ali que quando chove bastante a gente acaba tendo que tirar as crianças da sala, porque muita chuva, chove bastante, chega a alagar assim a sala. É bastante grande a correria. Cada chuva que dá tem que fazer o deslocamento das crianças de sala de aula, concentrá-las em todas de uma sala só. Depois, quando acaba a chuva, vem a umidade, demora para secar, o tempo agora está ruim, não vem sol, não seca. Fica um ambiente insalubre e a diretora, a comunidade, as professoras aqui do educandário têm toda a razão de reclamar. O estado aqui efetivamente é crítico. O parlamentar visitou todos os cômodos do educandário e adiantou que vai solicitar investimentos na área da cozinha, bem como nos equipamentos. Por exemplo, este é o nível de ruído do liquidificador. O vereador também esteve no parquinho. O espaço está interditado. O playground aqui, já disse a diretora que já está praticamente desativado, por ordem de risco à integridade física dos alunos aqui do CI. Isso é triste, porque a gente sabe que o playground é um espaço onde as crianças se interagem, soltam suas energias, aproveitam para fazer interação entre elas. E quando você tem um playground interditado, então você tem o ápice, né, do que não se deve fazer em termos de educação no município. Durante a visita, o parlamentar adiantou que estará encaminhando indicações ao Executivo, pedindo investimentos urgentes aqui no CI Oswaldo Deschamps. Nós faremos requerimentos, a possibilidade de implantação de novo CI aqui no local, indicações no sentido que sejam efetuadas reformas urgentes e, principalmente, vamos ver a posição da secretária de Educação, qual a posição que ela tem com relação a esse educandário. Na minha visão, né, de professor que já fui de sala de aula, o CI Oswaldo Deschamps não preenche mais condições de atendimento à comunidade.
Blumenau tem o 25º melhor índice de desenvolvimento humano municipal do Brasil. É o que mostra o estudo divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Blumenau está à frente de grandes cidades como Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, mas perde, por exemplo, para municípios menores, inclusive aqui de Santa Catarina, como Balneário Camboriú, Joaçaba e São José. No estado, o melhor IDH é de Florianópolis e no país lidera São Caetano do Sul, em São Paulo. Já o pior IDH do Brasil é em Melgaço, no Pará. O índice mede o nível de desenvolvimento humano de determinada região, considerando indicadores como saúde, renda e educação. Daqui a pouco, no resumo da semana, você vai ver como foi a primeira reunião ordinária da semana, além do encontro da CCJ. Nós voltamos já. A Câmara é uma casa de debates e por isso aqui você pode falar, opinar os temas mais importantes para a cidade. Na tribuna livre e nas audiências públicas, autoridades, especialistas e cidadãos iguais a você podem expressar a sua opinião. É um amplo debate promovido pela Câmara e sempre com um tema importante para a nossa cidade. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. O projeto de lei que determina a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares de Blumenau passou pelas comissões da Câmara. Na última semana, a matéria tramitou nas últimas comissões e agora aguarda para ir ao plenário. De acordo com o vereador César Sim, que é o autor do projeto, o objetivo da proposta é fazer com que o consumidor pague somente aquilo que utilizou no estacionamento, determinando a cobrança fracionada de 10 em 10 minutos. Para virar uma lei, o projeto precisa ser aprovado pela Câmara e depois sancionado pelo prefeito. Representante de Blumenau no Campeonato Brasileiro de Futebol, o Metropolitano se prepara para o jogo decisivo neste final de semana. Após folgar na rodada do último final de semana, o elenco do Metropolitano voltou aos treinamentos nesta segunda-feira. Na projeção do técnico Abel Ribeiro, a equipe classifica se alcançar 14 pontos. Eu acredito que com mais 7 pontos nós classificamos, 14 pontos. Aí não sabe se fica em primeiro ou segundo. Eu acho que em primeiro lugar o Londrina tem uma vantagem muito grande, porque ele fazendo as duas vitórias que ele tem dentro de casa, ele vai a 15 pontos com 5 vitórias, aí dificilmente alguém passa, até porque tem concorrente direto ali. Mas a nossa ideia é fazer os 100% dos jogos em casa, de vitória, e buscar pelo menos mais um resultado positivo fora. Com 7 pontos conquistados no grupo 8 da Série D, o Metropolitano volta a campo neste domingo, a partir das 4 horas em Curitiba, quando enfrenta o J. Malucelli. Um jogo importantíssimo, né? A gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar lá, né? Hoje esse jogo necessita a nossa vitória de qualquer maneira, né? Para a gente assumir a liderança do nosso grupo, né? Então, acho que é um jogo chave que a gente pode dar um passo importantíssimo e arrumar a classificação para a próxima fase. Então o jogo se tornou, pelos outros resultados do Londrina lá já dentro, se tornou o jogo mais importante para nós, né? Para a gente assumir aí a liderança do nosso grupo. Então a gente tem que estar preparado, trabalhar bem a semana para que no jogo a gente consiga fazer um bom jogo. Esse é o pensamento geral no grupo: vencer fora para encaminhar a classificação em casa. A gente sabe que vai ser difícil jogando fora de casa, mas a gente conhece já bem a equipe deles. E a gente vai treinar essa semana forte para ir a Curitiba buscar o resultado positivo para recolocar a gente na zona de classificação. A gente vai encarar essa partida como a mais difícil da primeira fase agora, porque vai ser a partida que vai decidir como que vai ser o resto do campeonato, né? Então a gente ganhando, a gente vai pro céu, e a gente, talvez tendo um resultado negativo, a gente fica em condições mais difíceis, mas eu tenho certeza que o Abel vai trabalhar essa semana aí a nossa equipe certinho, vai acertar os últimos ajustes que tem ainda para essa próxima partida e que nós possamos conseguir um resultado positivo lá. Moradores do Passo Manso cobram melhorias no entorno da escola Animeri Techentin. A Associação de Pais e Professores da Escola Animari Techentin reivindica a pavimentação da rua Josefina Rausch-Reiter, no bairro Passo Manso.
Logo atrás da escola fica a quadra de esporte dos alunos. Ao lado, também está instalado o depósito de materiais da prefeitura. De acordo com os pais, muitas vezes a bola sai da quadra e os alunos saem do espaço para buscá-la. O problema é que as máquinas da prefeitura trabalham ao lado e as crianças correm riscos. Nós estamos reivindicando a retirada do depósito da Cessur, que fica atrás da escola Animale Techentin, o qual vem acarretando vários problemas para as crianças, como o aprendizado, que quando passam os caminhões os professores têm que interromper as aulas para que o caminhão passe e depois voltar ao assunto. E outra coisa, o principal, fundamental, é a segurança, porque as crianças utilizam a quadra de esportes aqui da escola, né? E quando eles estão fazendo atividades físicas, a bola cai lá fora, alguma coisa assim, pode acontecer até um acidente grave com a máquina, uma coisa assim, porque às vezes eles não vê. E sem contar no fluxo intenso de caminhão que tem nessa rua. Eu tenho 2 filhos aqui na escola, né? E o fato principal é a segurança das crianças, porque nada é mais válido que a segurança deles, né? Passa um caminhão ali, é uma criança com a mão na roda do carro. Como é que a professora vai largar 20 e vai lá cuidar de um que está com a roda na mão de um caminhão que está passando? Dentro da sala eles estão lendo, mãe, eu tive que parar 3 vezes porque o caminhão passou. Depois veio a patrola, depois veio a caçamba. O que meu filho vai aprender? Além da pavimentação e a falta de segurança para os alunos, a comunidade pede a reforma geral do educandário. Dona Nádia diz que essa é uma reivindicação antiga dos moradores. A escola está bem precária, está precisando de uma reforma urgente, tá? E até a passagem dos caminhões aqui, ela também pode, mais para frente, futuramente, danificar a estrutura da escola, com rachaduras, coisas assim. A gente se preocupa muito com isso. Eu sei porque eu faço parte da PP da escola, a gente está batalhando bastante, até mesmo para melhoria nessa quadra de esportes, que isso aqui, na verdade, ela não é uma quadra, ela é um projeto de quadra, né? Mas é o único espaço que as crianças têm para fazer educação física, porque a escola ela é pequena, né? Ela teve que abrigar mais alunos que vieram de outros bairros, né, por causa dos prédios ali, né, Minha Casa Minha Vida. Então o espaço ficou até pequeno, né. O vereador Adriano Pereira foi chamado pela comunidade para fiscalizar o problema. De acordo com o parlamentar, a comunidade foi enganada pela administração anterior e, até o momento, a atual administração municipal não sinalizou que dará solução para o impasse. A comunidade quer uma solução. Houve aí um compromisso aí em uma das reuniões de que iriam fazer alguma coisa paliativa para tentar amenizar e não cumprir com o que foi passado para a comunidade, e o problema continua. A comunidade realmente não quer mais o depósito aqui, o rancho da prefeitura ao lado da escola, e além disso quer as melhorias aqui, tanto na rua como a pavimentação e a própria escola, que se vocês forem filmar podem ver, né, que precisa de uma limpeza, precisa de uma reforma, precisa aqui de uma série de coisas, além da falta de espaço para atividades também com os alunos na área do esporte, né? A gente tem aqui a dificuldade dessa quadra aqui, que é complicada. Essa escola merece sim uma quadra coberta, né? Então, todas essas dificuldades aí que a gente tem encaminhado e a gente espera a solução. Diretórios estudantis blumenauenses se reuniram com a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. Os acadêmicos da FURB, IBS e Uniaselv, além de entidades ligadas a estudantes, foram até Florianópolis nesta semana para pressionar os responsáveis pela UFSC a instalar o campus da universidade aqui em Blumenau. Por enquanto, nenhuma decisão foi tomada, mas outras cidades do Vale também querem o campus. E quem vai decidir isso deve ser a Universidade Federal. 5 cursos superiores gratuitos da UFSC devem começar a ser oferecidos a partir de março do ano que vem aqui no Vale. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara analisa a pauta com 18 projetos, emendas e vetos. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores analisou na reunião desta terça-feira 11 projetos de lei, 3 vetos do Executivo e 4 emendas. A CCJ deu parecer favorável para 7 projetos. As outras propostas foram encaminhadas para análise jurídica. Destaque para o projeto de lei que dispõe sobre a organização e realização dos desfiles da Oktoberfest. Como não existe mais espaço de diálogo, a Câmara tomou algumas posições.
aprovou moção, marcou reunião com o prefeito municipal e também, através de minha autoria, encaminhou um projeto de lei que vai normatizar, né, o desfile da Oktoberfest, vai dar algumas normas e garantias para aqueles que já fazem aquele que é o maior espetáculo da nossa festa, que é o desfile da Oktoberfest. Então, a partir de agora, na realidade, a ideia é ampliarmos de forma significativa esse debate, conversar com todos os grupos, pegar posicionamento de todos os grupos, todas as entidades que preservam a cultura e a tradição da nossa festa e fazer um debate que a Secretaria de Turismo devia ter feito e não fez. A Câmara de Vereadores o fará para que a gente tenha isso muito bem explicado para a população. O projeto de lei complementar acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei Complementar 747 de março de 2010. A matéria pretende discutir regras sobre as construções nas áreas ribeirinhas. Ao nosso ver, é uma iniciativa louvável. Nós temos que efetivamente fazer o debate, sim, a respeito da possibilidade de construção à margem de rios e ribeirões, dessa limitação que criou o novo Código Florestal, praticamente inviabilizando grande parte dos imóveis do nosso município. Mas me parece que é uma matéria inconstitucional, à medida que legislar sobre questões florestais compete à União Federal. Então, eu entendo que nós devemos fazer um enfrentamento ao Senado Federal, ao Congresso Nacional, para alteração da legislação federal e não por via de medida aqui na Câmara, à medida que nós não temos legitimidade para enfrentar uma legislação federal. Já na reunião da Comissão de Agricultura, foram analisadas 12 propostas de lei. Eu, como presidente da Comissão de Agricultura, eu tenho a responsabilidade de analisar os projetos e assinar os que são constitucionais e os que são inconstitucionais. E hoje nós temos 12 projetos, onde 9 são inconstitucionais e apenas 3 projetos constitucionais. Então, eu quero dizer assim, à população que o vereador não está aqui só para falar, mas sim está aqui para trabalhar pelo interesse da cidade e o interesse da população. E também na última terça-feira, os vereadores se reuniram para mais uma sessão ordinária. Foi a primeira da semana e agora você confere os destaques. Nas falas dos vereadores, o pedetista Ivan Nates anunciou a reforma no CI Oswaldo Deschamps. O petista Jefferson Forrest exigiu que a secretária de Saúde atendesse a convocação feita pela Câmara para falar sobre a morte do menino Pedro Henrique. Já o democrata Marcos da Rosa ressaltou o evento na Igreja Assembleia de Deus. Os importantes eventos realizados pelos jovens e pelos adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a juventude realizou o evento Doação, Doe Suas Férias para Cristo, no bairro da Velha Grande, onde desenvolveram diversas atividades com crianças, com mulheres da terceira idade, inclusive fizeram concertos em calçadas, a pintura de meios fios. Foi realmente um trabalho extraordinário, além, é lógico, do evangelismo, que é uma prioridade para aqueles que acreditam no Evangelho e na Bíblia Sagrada. Também falei sobre o evento dos adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi realizado neste último domingo, uma gincana, na verdade, no ginásio da Escola Machado de Assis. Mais de 1000 adolescentes realizaram um trabalho, uma gincana, também arrecadaram centenas de quilos de alimentos, centenas de cobertores para doação em entidades carentes. O tucano Jans Mantel destacou a realização do campeonato de bolão do Clube de Cacetiro e Topavazinha. O vereador Mário Hildebrand comemorou o aumento da expectativa de vida em Blumenau. É fruto de uma série de fatores da própria perspectiva e da visão da população em si, mas também de políticas públicas que nos últimos anos difundiram e valorizaram ações voltadas para a terceira idade, como os da Profamília, como a questão do centro de referência do idoso, como a questão dos clubes de mães, os núcleos para a terceira idade nos bairros. Além disso, a minha discussão, mais uma vez, refletindo aqui sobre a importância da fé cristã, que foi vislumbrada diariamente na presença do Papa. Eu, como evangélico, tenho buscado refletir sobre isso numa perspectiva de que quando há pessoas focadas na fé cristã, onde buscam a Deus, há transformação. O petista Adriano Pereira mostrou fotos das atividades que participou nos 2 últimos finais de semana. Citou a reunião da Rua Germano Krieger, no bairro Velha Grande, onde a comunidade discutiu a pavimentação da via em regime de mutirão. O vereador Robson Soares criticou a falta de atenção aos usuários do ambulatório geral da Velha. Com tristeza, né, que a gente recebe a notícia de que a distribuição dos remédios de uso contínuo
no AG da Velha estejam suspensos pelas férias de uma única funcionária. Isso é com tristeza, porque é uma grande sacanagem que é executada com o cidadão blumenauense, com o morador daquela região, que muitas vezes já tem dificuldade de se locomover até o posto de saúde e tem que esperar 15, 20 dias agora para poder ter acesso ao seu remédio de uso contínuo, o que é lamentável e triste. Espero que o governo tome ações para poder coibir e evitar esse tipo de situação que acaba por prejudicar cada dia mais o cidadão usuário do Sistema Único de Saúde da nossa cidade. Ao comentar a reportagem que mostra Blumenau como uma das maiores cidades com expectativa de vida no Brasil, 78,6 anos, o vereador Beto Tribes diz que isso é um motivo de orgulho para Blumenau, mas que é preciso melhorar em outros pontos. O parlamentar Maurício Gol comentou sobre sua participação na solenidade em comemoração a 1 ano de funcionamento do Centro de Educação Infantil Professora Raquel Wistan Soares, no bairro Progresso. Teve a comemoração de 1 ano de funcionamento do CI, onde teve o nome da professora Raquel Vicentame Soares, onde teve toda a família participando desse momento importante para aquela comunidade, principalmente para o conjunto habitacional, programa Minha Casa Minha Vida 1 e 2, que mora ao lado dessa creche, comemorando 1 ano de funcionamento, que foi na sexta-feira, às 19 horas, onde teve a parte cultural de apresentações das crianças que vão ali naquele CEI importante para a comunidade e também importante para Blumenau, nesse momento tão importante agora de comemoração de funcionamento do CI, a Raquel Vicentame Soares, na qualidade da diretora do CINEA, que conduz à frente esse trabalho maravilhoso lá no CI, na Rua Santa Maria. Na sessão ordinária desta terça-feira, 2 projetos de resolução foram apreciados em votação exclusiva, ambas com emendas ao regimento interno da Câmara. Daqui a pouco tem um resumo também da sessão ordinária da última quinta-feira. Já está sendo divulgada agora oficialmente a campanha que pretende arrecadar dinheiro para ajudar o Hospital Santo Antônio. A energia que gera esperança não pode faltar, é o título da campanha. As pessoas podem doar dinheiro para o hospital por meio da conta de luz da Celesc. Para participar, um formulário deve ser preenchido. Podem ser doados por pessoas físicas ou jurídicas, valores específicos ou qualquer valor determinado pelo contribuinte. Os formulários podem ser retirados e colocados nas urnas que estão no próprio Hospital Santo Antônio, além do Sedup, Sintrafit, Shopping H, Angelone, Giasse, Bistec e Hospital de Clínica Veterinária Blumenau. Em instantes, veja mais destaques do trabalho do Poder Legislativo e o dia a dia de Blumenau. Resumo da semana, volta já. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau está pedindo ajuda de pessoas que queiram trabalhar como voluntários no dia do pedágio beneficente da entidade. O pedágio vai ser agora no dia 10, sábado próximo, das 8 da manhã a 1h15 da tarde. A Rede Feminina faz um apelo e pede para que as pessoas sejam voluntárias por um dia. Quem tiver interesse em colaborar trabalhando no dia do pedágio da rede pode ligar para o telefone 3326-6585. Shopping Parque Europeu abriu nesta semana uma exposição de 300 carros em miniatura. Os pequenos veículos fazem parte do acervo de 2 colecionadores, Jean Claude Zimmermann e Maicon Verplotz. Estão expostos modelos de passeio, antigos, de corrida, caminhões e tratores, modelos da indústria brasileira e veículos da Mercedes-Benz. As miniaturas podem ser vistas até o dia 1º de setembro no hall de entrada principal do estabelecimento. A exposição no Shopping Parque Europeu é de graça. Projeto aprovado pela Câmara garante a instalação de coletores de cigarros nas lixeiras do centro de Blumenau. Quem caminha pela rua 15 de novembro já percebe os novos equipamentos instalados nas lixeiras da principal rua de Blumenau. A mensagem é clara: jogue aqui, sua bituca acesa. Tudo para evitar que fumantes joguem as bitucas de cigarros nas calçadas.
A Prefeitura fez a implantação dos novos equipamentos na Rua 15 e transversais. A iniciativa foi comemorada pelo vereador Jens Mantal, que é o autor de um projeto aprovado pela Câmara em 2010. Proposta, segundo o vereador, contempla a instalação de coletores de bitucas de cigarros. Até então o prefeito não instalou na Rua 15 de Novembro. Não basta às vezes fazer o projeto, mas tem que persistir para que ele efetivamente possa sair do papel. E ele busca justamente a limpeza dentro da nossa cidade, o cuidado também para que os fumantes também possam depositar um determinado espaço dentro da Rua 15 de Novembro. Até então, os lixeiras não ofereciam as condições suficientes, até porque quando o cigarro está aceso ainda, ele possa lá, de repente, fazer com que exista, de repente, o início de um fogo, alguma coisa se tiver muito papel dentro da lixeira. Ao todo, foram instalados 90 coletores de bitucas de cigarros nas lixeiras do centro. O vereador autor do projeto lembra que na época da aprovação da lei, em 2010, a proposta recebeu críticas, mas agora está contente, já que a ideia foi acatada pela atual administração. O parlamentar ressaltou ainda que havia muitas reclamações por causa da sujeira deixada por alguns fumantes. Ouvíamos muito isso por parte daqueles que recolhem o lixo na cidade. E nós tínhamos aí nas calçadas muitas xepas de cigarros. E é por isso que nós entendemos de que agora esse material tem um lugar para depositar. Basta também, e neste momento pedimos para que os fumantes possam devidamente deixar isso dentro desses equipamentos. Vamos falar de uma audiência pública que aconteceu na Câmara nesta semana para discutir projeto de sistema integrado do transporte coletivo, também aqui na região de Blumenau. A Câmara de Vereadores promoveu nesta quarta-feira à noite audiência pública para discutir o projeto sobre o sistema integrado do transporte público entre os municípios da região. O encontro atende ao requerimento do líder do governo, vereador Ivan Nats. Nós temos observado uma série de reclamações dos usuários de Pomerode, de Gaspar, de Indaial, que chegam no município do Blumenau e são largados aí nos nossos pontos de ônibus, sem cobertura, sem tratamento digno de ser um banco para sentar. Aí no centro da cidade não podem acessar os tubos. Uma das alternativas é interligar os ônibus intermunicipais aos terminais de Blumenau. O CETERB pretende auxiliar no processo. Se foi identificado que realmente o transporte integrado seja o futuro para o transporte da região, Blumenau, por ser uma cidade polo, a gente acabaria assumindo o processo para poder organizar todo esse transporte integrado, mas sempre tendo a responsabilidade, tendo o apoio do DETER, que é o órgão responsável pelo transporte intermunicipal. O gerente do Departamento de Transportes e Terminais do Estado de Santa Catarina, Pedro Paulo da Silva, defende a regulamentação da região metropolitana. A medida deve facilitar a criação do sistema integrado. Aí fica fácil, aí se consorcia as empresas, faz o consórcio e administra a região metropolitana como um todo. Creio eu que daí o Estado teria que abrir mão da parte dele, o que é sempre difícil o Estado abrir mão de alguma coisa, mas seria a solução mais viável. Representantes do Legislativo de Pomerode e Gaspar têm opiniões diferentes sobre o tema. A sugestão para Pomerode, para o povo de Pomerode, é que continue do jeito que está. Para a questão de transporte, porque é intermunicipal entre Pomerode e Blumenau, Porque hoje existe só o transporte público Pomerode para Blumenau, não existe para outras cidades. Se fosse nesse sentido de ampliar, quem sabe talvez seja até interessante para Timbó ou alguma coisa assim hoje que não tem esse transporte. Os nossos ônibus que hoje vêm e se deslocam de Gaspar à cidade de Blumenau, especificamente na região metropolitana, têm essa condição de vir aqui e deixar os seus passageiros, numa questão numa logística mais adequada para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor e um conforto melhor para essas pessoas. Consenso que a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí busca na elaboração de projetos e discussão sobre o transporte integrado para a região. Coincidiu até nas nossas datas agora de planejamento, a gente teve planejamento com os prefeitos, onde foi tirado que teria que ser montado dentro da associação
uma câmara técnica do nosso colegiado para discutir esse assunto justamente da integração de transporte na região. Então a gente vai estar desenvolvendo os trabalhos nessa área e com certeza é fundamental, né, para a nossa região discutir a questão da integração, né, até pela proximidade dos municípios, né, pelas áreas conurbadas que a gente tem dentro de todos os 14 municípios da nossa região. E os acadêmicos de medicina não vão ter que fazer mais 8 anos de graduação. O governo federal desistiu da medida depois de ouvir a proposta de uma comissão de especialistas. Nesta semana, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que a proposta agora é permitir a formação do estudante de medicina após 6 anos de curso, como já acontece hoje, mas sendo que nos 2 anos seguintes o profissional deve se especializar na residência médica. 1 ano no SUS e o segundo no outro ano na área que escolheu. A medida está prevista para começar a valer a partir de 2018. O SAMAI vai investir aqui em Blumenau mais de 7 milhões de reais para manutenção e implantação de novas redes de água. Essa semana aconteceu a assinatura da ordem de serviço para as obras. O local escolhido para a assinatura da ordem de serviço foi o Museu da Água. Os recursos são do governo federal, através do PAC 2. O convênio foi firmado com a Caixa Econômica. Serão beneficiados com as obras aproximadamente 172 mil blumenauenses. Esse investimento, é claro que já vem atrasado. É um investimento que já deveria ter acontecido há 10 anos atrás, né? Mas é um investimento que a nossa equipe técnica fez um estudo e que com estatísticas de vários problemas que acontecem de rompimento de redes, houve a necessidade de a gente então vir com esse projeto e executar esse projeto. No verão, especialmente nas regiões mais altas de Blumenau, há um problema rotineiro da falta de água em relação à casa das pessoas. E esses investimentos vão reduzir muito e vão minimizar bastante essa percepção, essa sensação da falta de água. São 8 milhões de reais que vão levar 25 mil metros, 25 quilômetros de novas redes, de modernização das redes atuais. O prazo de execução da obra será de 12 meses e os recursos investidos são a fundo perdido. São recursos do Orçamento Geral da União e que o município não precisa devolvê-los à União. Destinados a essas obras estratégicas que têm a ver muito com a sustentabilidade e ao acesso das pessoas às questões básicas, e aqui no caso a água, saneamento. Parlamentares blumenauenses acompanharam a assinatura da ordem de serviço e falaram da importância da obra para os blumenauenses. É um recurso importante para a cidade no investimento, a água, a correlação ao abastecimento de água para essas famílias é tão importante nesse momento. São 170 mil pessoas que serão contemplados. Nós vamos ter nos próximos 15 meses aí também novamente o problema das ruas, mas é a qualidade da água que vem com certeza em maior número de volume, e vai ter a garantia de que os próximos anos estarão assegurados, assim como foi dito aqui, que há 30 anos já existe essa tubulação, ela precisa ser substituída. E é dessa forma que entendo de que a Câmara Municipal tem que estar presente, porque diariamente e semanalmente estamos, principalmente no final de semana, ouvindo a nossa comunidade, a falta de água. Comissão Especial da Câmara se reúne com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico da cidade. O encontro aconteceu na tarde desta quarta-feira no plenário do Legislativo. Os vereadores integrantes da Comissão Especial da Câmara, que acompanha a situação e as propostas para a revitalização do Centro Histórico, se reuniram com os conselheiros do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico da cidade. Uma das intenções apresentadas é de elaborar uma lei adequada para evitar construções desproporcionais no Centro Histórico. Então é um momento muito bom. Nós vamos trabalhar sim numa proposta, uma proposta de ocupação que vai prever altura, recuos, tipo de uso para as próximas obras, para os terrenos que ainda estão baldios naturalmente, e além disso, claro, paralelamente, continuar dando ênfase aos patrimônios existentes, que muitos daqui são tombados pelo Estado, nem pelo município. Já vieram novas sugestões e também a nossa comissão se disponibilizou ao Conselho Municipal para receber sugestões e para nós também sermos até mais participativos junto ao Conselho Municipal.
Foram debatidas questões como os casarões abandonados no centro histórico e a previsão de novas obras nas proximidades, como a nova ponte do centro. Foi a primeira vez que o Conselho Municipal se reuniu com esta comissão especial da Câmara. O objetivo é fazer com que o Legislativo possa contribuir nas discussões e propostas para transformar o centro histórico naquilo que já foi um dia, um grande ponto de apreciação, movimento e encontro na cidade. Essa junção de interesses na questão da preservação da nossa memória, isso é fundamental. Ao longo do tempo, nós perdemos muito dessa nossa memória e nós temos que reativá-la, reavivá-la. A Blumenau ganha com isso em muito, como numa família. Todos querem saber de onde vieram, quem são seus pais, quem são os seus avós. E assim também a comunidade, ela também precisa saber. Em a Câmara de Vereadores tendo vindo para cá, em razão, a nossa pretensão em razão do centro histórico, qual a contribuição que podemos dar no redescobrir do patrimônio histórico, do centro histórico e na rearticulação necessária para que nós possamos resolver ou buscar uma solução, nós, quando eu digo nós, a cidade de Blumenau e os atores que vão tomar esta decisão, para que possamos decidir o futuro do edifício América. Os conselheiros elogiaram a iniciativa da Câmara em fazer parte da discussão do centro histórico. A intenção do Conselho é daqui a 2 meses voltar a conversar com a comissão para trazer medidas práticas sobre o assunto. O presidente da comissão já adiantou que o trabalho do grupo de vereadores vai ser estendido. O prazo máximo de prorrogação da comissão, tendo em vista que percebemos aqui que o Conselho Municipal também tem muito a participar, muito ainda a acrescentar junto com a nossa comissão. Penso que essa nossa comissão realmente vai ser uma comissão de muito trabalho e que vai trazer bastante resultados no final de seus trabalhos. A gente crê que agora com a vinda da Câmara, com toda essa vitalidade que a Câmara está trazendo, funcionários e essa comissão agora então especial do Centro Histórico venha a realmente criar uma consciência maior para quem é dono e uma condição melhor de lei. Nossa lei hoje é frágil, hoje é uma zona de localização especial que permite prédios de várias alturas, como já ocorreu no passado, algumas liberações até. E começaram a circular as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 da segunda família do real. O Banco Central informou que as notas de R$ 2 mantêm o padrão de cor azul e as de 5 seguem com o tom lilás, mas ambas com tamanhos diferentes. As novas cédulas têm marcas táteis em relevo e itens de segurança. Desde 2010, a substituição das notas da primeira família do real acontece gradualmente, à medida que elas são retiradas em decorrência do desgaste natural. Mas é bom lembrar que as notas da primeira família continuam valendo. E daqui a pouco, como foi a segunda sessão ordinária desta semana e também outros destaques do Poder Legislativo Municipal. Resumo da semana, volta em instantes. A Câmara Municipal de Blumenau tem 15 vereadores eleitos por você e trabalhando para você. A Câmara é responsável pela criação de leis que melhoram a nossa vida. É ela que fiscaliza os gastos do município e propõe medidas de interesse público. Câmara Municipal. A história de Blumenau passa por aqui. Policiais civis de Blumenau cruzaram os braços nesta semana durante a greve da categoria. O movimento estadual durou apenas 2 dias, mas alguns serviços de emissão e renovação da carteira de habilitação e documentos de veículos tiveram paralisações momentâneas. As delegacias atenderam somente ocorrências de flagrante. Na quarta-feira, o atendimento voltou ao normal, porque a Justiça determinou a greve ilegal e os policiais aí tiveram que voltar ao trabalho. A categoria pede ainda melhores salários e condições de trabalho. Parlamentar vistoria obras secundárias nos arredores do complexo viário do Badenfurt. Além da construção das pontes e da via ligando a BR-470, o complexo viário do Badenfurt contempla ainda a pavimentação de ruas secundárias, como é o caso da Rua Emma Tribes, Amélia Reiter, Alfonso Stin, Polinário Gonçalves e Cido Reiter. A parte de implantação de tubulação e drenagem já começou nessas vias. A pedido dos moradores, o vereador Zeca Bombeiro esteve no local,
acompanhando os trabalhos. Eu fui solicitado numa reunião da Associação da Rua Arnoldo Hemer e Transversais aqui, inclusive tinha moradores da EMA Hemer, aqui de cima do próprio complexo viário, que me questionaram: vereador, e a tubulação, como vai ser feito, como vão ser feitas as ligações da casa? Eu disse: não, assim começar a tubulação eu vou estar lá fiscalizando, até porque eu também tenho interesse que saia um serviço de qualidade para que não venha no futuro causar transtorno na nossa comunidade aqui do Badenford. Está de parabéns o prefeito, está de parabéns o governador do estado, a todos que estão empenhando recurso financeiro, como a Baumgarten e a Hemer, aqui nesse empreendimento, estão todos de parabéns por enquanto, por essa maravilhosa obra. Essas 5 ruas secundárias que receberão pavimentação são responsáveis pela sustentação e suporte ao grande fluxo de veículos da BR-470. São várias alternativas, várias rotas de fuga, e para quem vai acessar o complexo viário, vai ter várias ruas que vão estar dando acesso tanto para quem entra como para quem sai do complexo viário. E realmente é assim que tem que ser feito. Tem que fazer um complexo viário que a pessoa possa ter fuga e possa também acessar ele por outras determinadas vias que venham também surtir efeito para poder dar fluxo no veículos. Durante a visita, o parlamentar adiantou que, em conversa com a administração municipal, o complexo viário do Badenford estará concluído no primeiro semestre de 2014. Segundo os engenheiros, as pessoas que estão trabalhando na obra, eles nos asseguraram, até o próprio secretário Paulo França, nos deram a certeza que em março, eles querem acabar antes, mas que em março com certeza estará pronta. Desde o início desta semana, quem quiser ter agilidade na hora de fazer a carteira de trabalho pode agendar um horário para ser atendido. A mudança do Ministério do Trabalho e Emprego visa evitar as filas. Para fazer o agendamento é necessário entrar no site do Ministério, que você vê aí na sua tela, ir no link Sistema de Atendimento Agendado e imprimir o comprovante. Depois, tem que ir até a gerência regional, que fica na rua Itajaí, que você vê aí o endereço também, no dia marcado com 10 minutos de antecedência. É bom observar no site os documentos obrigatórios para fazer a sua carteira de trabalho. Acompanhe agora os destaques da reunião de mais 3 comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Finanças da Câmara de Vereadores analisou na reunião desta quinta-feira 4 projetos de lei e uma emenda. As propostas receberam parecer favorável. Entre elas está o projeto de lei que determina o atendimento 24 horas pelo serviço de ouvidoria do município de Blumenau. Solicitar serviços do município, denunciar faltas do município, reivindicar o atendimento de cidadãos, por exemplo, moradores de rua, ter a facilidade com o número 156 de conseguir chegar mais rápido a esse morador de rua, ou às vezes até questionar o município pelo mau uso de um veículo público, ou ainda solicitar algo que é corriqueiro, normal, é o fechamento de um buraco em via pública, que às vezes acaba o cidadão no seu deslocamento até em casa se encontrando com esse buraco. Então, o funcionamento 24 horas da ouvidoria trará com certeza essa facilidade ao cidadão de ter um contato mais direto com os serviços do município. Os 2 projetos receberam parecer favorável da Comissão de Educação. Os vereadores analisaram também outras 2 proposições. Os mesmos projetos foram analisados pela Comissão de Transportes. Destaque para a proposta que proíbe o exercício da atividade de flanelinhas no âmbito do município. Só com um projeto de lei como este, que nós vamos fazer com que nós tenhamos a segurança de estacionar num lugar ideal, e também para que você também não tenha aquela sacanagem que às vezes existe, onde que as pessoas já vêm ao encontro seu quando você sai do seu veículo, e quando você não dá nenhum centavo para ele, ele fica aí arriscando ou também fazendo com que o seu veículo possa criar algum problema. Então nós estamos aqui auxiliando o vereador Maurício Gol nesse sentido, para que possamos contemplar e possamos regularizar nossa cidade, esse projeto tão importante para a cidade de Blumenau. Depois das comissões, como é sempre de costume, os vereadores voltaram a se reunir em plenário para a segunda sessão ordinária desta semana. Agora você confere como foi esse encontro. Logo após as falas na Tribuna Livre, já no grande expediente, o vereador Fábio Fiedler sugeriu ao secretário de Turismo, Ricardo Stodic, a ampliação do debate sobre o Oktoberfest. O progressista César pediu reformas legais e morais. O Brasil pode melhorar.
tem que melhorar, nós temos que ter mais cidadania e mais justiça social. E essas reformas elas vêm em duas vertentes, a vertente legal e a vertente moral. Na vertente legal, que vem de cima para baixo, nós teríamos as reformas política, educacional, tributária. A reputa tributária como a principal. É necessário acabar com a corrupção, é necessário que o povo pague menos imposto. E nós tivermos a reforma tributária, nós vamos ter a reforma política e a reforma educacional, porque vai sobrar dinheiro para a reforma educacional. E na reforma moral, que é de baixo para cima, eu reputo como essencial a valorização de 3 segmentos. Segmento da igreja, segmento da família e segmento da escola. E a situação é propícia para isso, com a automação, com a rede social, com as manifestações da população. O parlamentar Zeca Bombeiro contestou a notícia de um jornal local que 85% dos projetos que tramitam na Câmara são inconstitucionais. Maurício Gol ressaltou o primeiro jogo na cidade do Blumenau Esporte Clube. Convidar a comunidade para prestigiar a primeira partida no sábado, a partir das 15 horas, onde o Beck estará se apresentando, jogando com o Internacional de Lages, ali a partir das 15 horas. Importante esse momento, onde a comunidade, que bom que tenha mais um time representando a cidade e também levando o nome da cidade também. Sabemos que temos o Metropolitano, mas também agora uma outra opção do Beck, tendo o nome da cidade, o qual está sendo treinado lá no Grande Garcia, no campo do Cândido do Rio. Inclusive ontem, na parte da manhã, estive acompanhando os treinos. Então é um momento importante de convidar a comunidade para estar prestigiando a partir das 15 horas ali no SESI nesse sábado. É importante esse momento que a cidade vive, onde tem a oportunidade de termos 2 times na cidade. O presidente da Câmara de Vereadores, Vanderlei de Oliveira, propôs que o Poder Legislativo estude a viabilidade de promover uma discussão sobre o ecoturismo. O vereador Célio Dias lamentou a posição de jornalistas que criticam o parlamento. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é uma defesa ao parlamento. O que nós colocamos hoje na tribuna é que nós, os vereadores, estamos obrigados a defender o parlamento. Eu acho que existe crítica, nós estamos abertos, o vereador está aberto à crítica. O que nós não podemos aceitar é crítica contra o parlamento. Um parlamento que tem história, que já fez muito para a cidade e que vem fazendo. E está recebendo críticas, na verdade, que são infundadas. E é isso que os vereadores têm que combater. O líder do governo, o vereador Ivan Nats, destacou a audiência pública que discutiu a integração do transporte público entre Blumenau, Gaspar, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, dentre outros municípios do Vale do Itajaí, realizada na noite da última quarta-feira. O vereador Odemar Becker solicitou apoio para associações de moradores no município. Eu fiz uma indicação ao nosso prefeito Napoleão Bernardes para que ele disponibilizasse de um contador e de um advogado para fazer a documentação dessas associações de moradores, porque a maioria dos presidentes que estão lá, eles estão lá para lutar em prol da comunidade e não tem como eles sair para perder tempo para prestar conta todo mês. A Receita Federal, a INSS, nós temos aqui, o projeto de leis, que agora está vindo a subvenção aí de 10 mil reais que os vereadores vão distribuir. E eu tive procurando as associações de moradores, ninguém tem as papeladas em dia. Nós estávamos vendo aqui, até Alvará esquéreo, da Associação de Moradores. Como é que um presidente da Associação de Moradores vai fazer a documentação de Alvará, de INSS, Receita Federal, tudo, sem a experiência? Eles estão lá para ajudar a comunidade. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, foram aprovados 20 requerimentos, 5 moções de homenagem. Entre os requerimentos aprovados, o que prorroga o prazo de funcionamento da Comissão Temporária Especial de Estudos dos Serviços e Efeitos do Contrato de Saneamento com a Foz do Brasil, por mais 60 dias. E não esqueça, você pode acompanhar as sessões da Câmara pessoalmente no plenário do Legislativo ou pela TVL, que transmite sempre ao vivo as reuniões e também reprisa estas reuniões durante os finais de semana. Por hoje é isso, termina aqui mais um resumo da semana, um balanço das reportagens apresentadas pelo TVL Notícias de segunda a sexta-feira e os destaques do trabalho da Câmara de Vereadores. Veja a TVL pela internet e também no Facebook. Obrigado por sua companhia, uma boa semana para você e até a nossa próxima edição. Na segunda-feira também nos encontramos no TVL Notícias. Um abraço, até lá então.